Entre 1939 e 1945, a Kriegsmarine enviou 1.100 Titã e 7 submarinos para o Atlântico. De seus 40.000 tripulantes, 30.000 morreram. Nenhuma outra ramificação das Forças Armadas alemãs registrou uma taxa de baixas comparável. Em setembro de 1991, um mergulhador desceu a 70 metros em frente a Nova Jersey e encontrou um U-boot com 56 corpos em seu interior que os registros históricos situavam a 5.000 quilômetros de distância. Os sapatos da tripulação continuavam ordenados nos armários, os pratos empilhados na cozinha. Um torpedo intacto permanecia em seu tubo. Não houve sobreviventes, nem sinal de socorro, nem rastro em nenhum arquivo aliado. Hoje, aproximadamente 215 U-boats continuam no fundo do Atlântico com suas tripulações dentro, oficialmente enterrados em coordenadas incorretas. Em 2021, a Dinamarca localizou um a apenas 21 metros de profundidade, com 65 homens a bordo, em frente às suas próprias costas, sem que ninguém o tivesse encontrado antes. Este documentário desvenda os mistérios mais sombrios dos submarinos do Terceiro Reich. 1991. Mergulhadores encontram um submarino nazista que não deveria existir. Em setembro de 1991, um pescador entrou em um bar decadente em Brielle, um povoado costeiro do estado de Nova Jersey, e sentou-se ao lado de um homem chamado Bill Nagel. O pescador, conhecido no cais como Skeets, levava consigo um segredo que havia guardado durante anos: as coordenadas de um objeto enorme no fundo do Atlântico que seus equipamentos de sondagem haviam detectado, mas que nunca pudera explicar. Skeets entregou a Nagel um papel com uma série de números manuscritos e prometeu-lhe que o que iria encontrar nessa posição não era nem um recife nem um cardume de peixes. Bill Nagel não era um homem comum. Em sua melhor época, fora considerado um dos mergulhadores de naufrágios mais habilidosos do Atlântico Norte. Era capaz de descer a profundidades que a maioria dos mergulhadores recreativos nem sequer contemplava, manobrar dentro de estruturas metálicas retorcidas em escuridão quase absoluta e sair vivo. Tinha um barco, o Seeker, que ele, em 91, Nagel, estava em declínio. O uísque fora ganhando terreno e seu físico já não era o que fora. Ainda assim, quando leu essas coordenadas, soube que o que quer que estivesse naquele ponto do fundo do mar era algo que ninguém via desde que afundou. As coordenadas indicavam um ponto a cerca de 60 milhas da costa de Nova Jersey, em águas que alcançavam os 230 pés de profundidade. Isso equivale a aproximadamente 70 metros. Para um mergulhador que usa equipamentos padrão de ar comprimido, essa profundidade representa uma fronteira perigosa. A narcose por nitrogênio começa a distorcer a percepção a partir dos 100 pés, e a 230 pés o mergulhador tem apenas entre 15 e 20 minutos de tempo efetivo, no fundo, antes que a mistura de gases em seu sangue se torne potencialmente letal durante a subida. Cada minuto adicional nessa profundidade adiciona tempo de descompressão, às vezes até 90 minutos de paradas obrigatórias em diferentes pontos da coluna de água. Se algo der errado lá embaixo, as chances de que alguém chegue para ajudá-lo a tempo são praticamente nulas. Para os capitães de pesca fretada como Skeets, manter em segredo os melhores pontos de pesca era uma questão de sobrevivência econômica. Cada capitão tinha um caderno de coordenadas que protegia com uma dedicação quase paranoica. Os clientes eram proibidos de entrar na cabine de comando. Se outro barco seguisse desde o porto, o capitão fazia zigue-zague durante horas em direção a lugar nenhum até despistar o espião. Um bom ponto de pesca secreto podia ser o sustento de toda uma carreira. E a massa que Skeets tinha registrada em suas coordenadas era excelente para a pesca. Os peixes se aglomeravam sobre ela. O problema era que a massa era grande demais, regular demais em seu perfil para a sondagem do fundo e tinha uma forma que nenhum recife natural teria. Skeets passara anos pescando sobre ela sem entender o que era. No final, contou a Nagel. Nagel reuniu um grupo de mergulhadores experientes para a viagem de exploração inicial. Em 2 de setembro de 1991, o Seeker partiu de Brielle com uma dúzia de homens a bordo.
As condições no Atlântico eram severas, com correntes fortes e visibilidade reduzida por partículas em suspensão que tingem a água de um verde turvo característico da zona. Quando o barco chegou às coordenadas e ancorou, o primeiro a descer foi John Chatterton. Chatterton tinha 38 anos e era mergulhador comercial de dia, realizando trabalhos de construção submarina ao redor de Manhattan. Nos fins de semana dedicava-se aos naufrágios. Era veterano do Vietnã, onde servira como médico de campo na selva, e essa experiência o moldara de uma maneira específica. Acreditava que a preparação era tudo, que o improvisador morre e que entender completamente uma situação antes de agir era a única maneira de operar em ambientes que poderiam matá-lo. Era meticuloso até o extremo, um homem que estudava cada imersão como um cirurgião estuda uma operação. Plantas, vídeos anteriores, esquemas mentais de cada sala que pensava explorar antes mesmo de se molhar. Para um mergulhador que usa equipamentos padrão de ar comprimido, a profundidade em que jazia o submarino representava uma fronteira fisiológica complicada por múltiplos fatores simultâneos. O primeiro era a narcose por nitrogênio. A partir dos 30 metros, o nitrogênio dissolvido no sangue sob a pressão da água começava a afetar o sistema nervoso central de uma maneira semelhante a uma intoxicação alcoólica progressiva. A 70 metros, a narcose podia produzir alucinações, paralisia do julgamento e comportamentos erráticos que resultavam fatais. Os mergulhadores de naufrágios experientes aprendiam a reconhecer os sintomas em si mesmos e a continuar operando apesar deles, mas a margem de erro reduzia-se drasticamente. O segundo problema era a descompressão. A essa profundidade, o nitrogênio se dissolve nos tecidos do corpo a uma velocidade determinada pela pressão. Se um mergulhador sobe rápido demais, o nitrogênio não tem tempo de sair dos tecidos de maneira gradual e forma bolhas dentro do corpo, processo que pode bloquear a circulação em articulações, nervos, medula espinhal ou cérebro. As consequências vão desde dor aguda, que dura semanas, até paralisia permanente ou a morte. Para evitá-lo, um mergulhador que passa 20 minutos a 70 metros tem que investir aproximadamente 90 minutos adicionais, subindo muito lentamente, com paradas obrigatórias a diferentes profundidades. Quando desceu pela linha da âncora naquele dia, o que encontrou o deixou sem palavras. A 200 pés a visibilidade era de cerca de 3 metros em qualquer direção. As partículas brancas e alaranjadas de organismos marinhos cruzavam o feixe de sua lanterna como uma nevada horizontal. A massa que se foi revelando diante dele tinha uma forma que não se encaixava com nenhum naufrágio que tivesse visto antes. O casco tinha uma curvatura específica, bordas arredondadas desenhadas não para mover carga, mas para deslizar. Chatterton avançou sobre a estrutura segurando-se para não ser arrastado pela corrente e encontrou uma escotilha. Espiou para dentro. Sua lanterna iluminou um espaço fechado, com paredes ainda em pé. Dentro desse espaço havia uma forma. Barbatanas, uma hélice, um corpo em forma de charuto e um torpedo completamente intacto. Chatterton fechou os olhos por um momento e os abriu. O torpedo continuava ali. Saiu da escotilha e continuou inspecionando a estrutura. Chegou à extremidade do objeto. Reconheceu a forma. Era uma proa de submarino. Não havia submarinos estadunidenses afundados naquela zona do Atlântico, ele sabia de memória. O que estava segurando com suas mãos, a 230 pés de profundidade em frente às costas de Nova Jersey, era um U-boot da Segunda Guerra Mundial. Quando Chatterton emergiu e descreveu o que vira, a reação a bordo do Seeker foi de incredulidade e depois de euforia. Os mergulhadores que desceram nas sessões seguintes confirmaram a descoberta. Era um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial, aparentemente intacto em sua maior parte, com uma brecha enorme em seu casco de cerca de 15 metros de altura por 9 de largura no lado de bombordo. Perto da torre de comando, essa ferida metálica, com as bordas dobradas para fora, indicava que a causa não fora uma infiltração gradual, mas uma explosão catastrófica. Algo rebentara aquele submarino por dentro ou de muito perto. A torre de comando caíra no fundo e jazia na areia ao lado do casco, separada do corpo do navio.
O submarino repousava sobre sua quilha com uma leve inclinação. Sobre suas superfícies externas cresciam anêmonas brancas e laranjas que suavizavam as formas até torná-las quase irreconhecíveis, como se o oceano estivesse há décadas tentando apagar as evidências. Mas a estrutura interior estava surpreendentemente preservada. Os primeiros mergulhadores que penetraram no casco encontraram algo para o qual não estavam totalmente preparados. Os submarinos alemães da Segunda Guerra Mundial eram máquinas de guerra de uma complexidade tecnológica extraordinária para sua época. 56 homens viviam e trabalhavam em um tubo de aço de cerca de 76 metros de comprimento, com apenas o espaço suficiente para que 2 pessoas passassem de lado pelos corredores centrais. Cada centímetro quadrado estava ocupado por instrumentos, tubagens, válvulas, cabos, torpedos, maquinaria. As câmaras de torpedos na proa e na popa, a sala de controle, o quarto de rádio, os alojamentos da tripulação, a cozinha, a câmara do comandante. Tudo estava ali, congelado no tempo, coberto por décadas de sedimento marinho, mas reconhecível. A sala de controle era o coração operacional do navio, o lugar onde se davam as ordens de imersão e onde o comandante tomava posição no periscópio. Estava devastada pela explosão que afundara o navio, com maquinaria arrancada dos painéis e cabos pendurados como lianas metálicas. Mas a estrutura do compartimento continuava de pé. Além da sala de controle, avançando para a proa, os danos eram menos visíveis. Os alojamentos dos oficiais, a cozinha, a sala de rádio, os alojamentos dos suboficiais. Todos apresentavam o mesmo aspecto de vida interrompida. O interior de um U-Boot da Segunda Guerra Mundial era, mesmo novo e em funcionamento, um lugar profundamente hostil para o corpo humano. Não havia chuveiros. A água era escassa demais e valiosa. O ambiente saturava-se rapidamente de dióxido de carbono, umidade condensada e os odores combinados da maquinaria, dos alimentos em diferentes estados de conservação, do combustível diesel e dos corpos de mais de 50 homens em um espaço fechado. Em profundidades de mais de 100 metros, a temperatura interior caía perto do ponto de congelamento da água. O ruído era constante e intenso. Os motores, as bombas, as tubagens sob pressão, o som do oceano contra o casco. Chatterton foi o primeiro a encontrar ossos humanos durante uma das imersões iniciais. Estava avançando para a sala de torpedos de proa quando, entre o sedimento do chão, apareceu um crânio. Junto a ele, vários ossos longos, restos de roupa, efeitos pessoais dispersos pelo compartimento. Chatterton não os tocou. Reteve-se e olhou durante um momento. Depois continuou sua exploração sem perturbar nada. Richie Kohler, o outro mergulhador que se tornaria a figura central desta história, teve seu próprio encontro. Kohler era do Brooklyn, dono de um negócio de reparação de vidros, um tipo de fala direta e temperamento fogoso que passara anos especializando-se nos naufrágios do Atlântico Norte. Não era um acadêmico nem tinha formação histórica formal, mas tinha uma paixão quase obsessiva pelos objetos recuperados dos navios afundados e uma habilidade inata para ler o interior de um naufrágio em 3 dimensões. Durante uma de suas primeiras imersões no submarino desconhecido, encontrou uma série de elementos na sala de torpedos de popa. Uma etiqueta metálica cujas marcas haviam sido completamente apagadas pela ferrugem e pelo tempo, e um pulmão de escape, o dispositivo combinado de colete salva-vidas e aparelho respiratório que os tripulantes dos U-Boots usavam para tentar escapar de um submarino em afundamento. Nada identificava o navio. Mas em uma imersão posterior, entre o sedimento do chão, Kohler moveu inadvertidamente o lodo e, ao clarear, viu sobressair um objeto branco que a princípio tomou por porcelana chinesa. Quando o pegou em suas mãos, compreendeu de imediato o que estava segurando. Era um fêmur, o osso mais robusto do corpo humano, arrancado de quem quer que servira naquele submarino e morrera ali dentro. Kohler colocou o osso de volta com cuidado e retrocedeu. Em uma imersão posterior, quando encontrou um crânio entre os sedimentos dos alojamentos dos suboficiais, pegou-o com cuidado e o reposicionou de maneira que olhasse para o compartimento e seus companheiros. Anos depois descreveria como o momento em que a história deixou de ser abstrata e se tornou algo completamente real para ele.
O submarino estava cheio de evidências das vidas que haviam transcorrido em seu interior. Havia pratos de porcelana com a águia e a suástica, copos, talheres, uma maleta de cirurgião com seus instrumentos de aço inoxidável, ainda em perfeito estado, acompanhados de diagramas instrucionais impressos em tinta vermelha e preta sobre linho que o tempo não apagara. O cronômetro do comandante, um relógio de precisão de notável feitura. Binóculos nos alojamentos do comandante. Sapatos ordenados em um armário, como se alguém os tivesse colocado assim antes de deitar e não tivesse voltado a calçá-los. O que o oceano preservara era, literalmente, a vida suspensa de 56 homens no momento exato de sua morte. Nenhum arquivo aliado nem alemão explicava esse submarino afundado. A descoberta do submarino despertou de imediato uma pergunta que resultaria enormemente difícil de responder. Qual era? Não existiam registros. Não havia nenhuma base de dados oficial que indicasse a presença de um U-Boot naquela posição. Nagli contatou historiadores navais, o Centro de História Naval da Marinha dos Estados Unidos em Washington, peritos na Guerra Submarina do Atlântico. A resposta foi unânime e perturbadora. Segundo todos os registros históricos disponíveis, não havia nenhum submarino alemão afundado naquelas coordenadas. Os diários de guerra da Kriegsmarine, capturados pelos aliados ao final do conflito e meticulosamente catalogados, não registravam nenhum confronto nem afundamento naquela zona. Os relatórios de guerra antissubmarina das forças aliadas tampouco consignavam qualquer ataque em um raio de 24 quilômetros do ponto onde jazia o submarino. O submarino não figurava em nenhum mapa de perdas conhecidas. Para a história oficial, aquele navio não existia. A notícia da descoberta vazou para a comunidade de mergulhadores de naufrágios da costa leste antes do que Nagli quereria. O problema com as descobertas desta natureza era sempre o mesmo: manter em segredo as coordenadas de um naufrágio virgem. Outros capitães de embarcações fretadas e outros mergulhadores profissionais queriam essas coordenadas. Alguns chegaram a seguir o Seeker desde o porto em seus próprios barcos. O acesso ao submarino alemão tornou-se rapidamente uma disputa de território e ego entre diferentes grupos da comunidade de mergulho do Atlântico Norte, cada um convencido de ter o maior direito de explorá-lo. Chatterton e Kohler propuseram-se a resolver o mistério com as ferramentas que tinham. Imersões sucessivas ao submarino para recuperar qualquer objeto que pudesse ter gravado um número ou um nome. E meses de trabalho em arquivos históricos em Washington, Koblenz e Londres. O primeiro problema era a identificação técnica do tipo de submarino. Os U-Boots alemães eram fabricados em vários tipos. Os mais comuns no Atlântico foram os tipo 7, relativamente pequenos e desenhados para patrulhas de alcance médio. Os tipo 9 eram maiores, de maior autonomia, construídos para missões de longo alcance que podiam levá-los das costas europeias até o Atlântico Sul ou inclusive o Índico. Um tipo 7 dificilmente teria chegado às costas de Nova Jersey no período tardio da guerra sem uma infraestrutura de suprimento que já não existia. Um tipo Nige podia fazê-lo. A distinção importava porque reduziria enormemente a lista de candidatos possíveis. Os mergulhadores examinaram o interior do submarino com este objetivo. Encontraram 4 tubos de torpedos na proa e 2 na popa, configuração característica do tipo IX-C. O tamanho do casco confirmava o diagnóstico. Era claramente um submarino de longo alcance. Os livros históricos diziam que 52 U-Boots do tipo IX-C, construídos no estaleiro Deschimag de Bremen, nunca retornaram de patrulha. Desses 52, 22 tinham sobreviventes conhecidos, o que significava que sua identidade e destino estavam bem documentados. Outros 10 haviam sido construídos com canhões de convés, e este submarino não tinha nenhum. A lista reduziu-se a 20 candidatos possíveis. Chatterton começou a passar dias inteiros nos arquivos do Centro de História Naval em Washington, revisando milhares de relatórios de incidentes antissubmarinos, diário por diário, ano por ano, procurando algum combate registrado nas coordenadas do misterioso U-Boot. Não encontrou nenhum. Também revisou os diários de guerra alemães capturados,
os chamados BDU-KTBs, que continham os movimentos, ordens e comunicações de rádio de cada U-Boot em serviço. Nenhum dos 20 candidatos na lista aparecia operando nas águas de Nova Jersey nas datas em que o submarino poderia ter sido afundado. O mistério aprofundava-se em vez de se resolver. Os primeiros 2 anos de imersões no destroço produziram vários objetos interessantes, mas nenhuma identificação definitiva. O submarino começou a ser conhecido entre a comunidade de mergulhadores do Atlântico como U-Ken, ou Uhu em inglês, apelido que surgiu da impossibilidade de identificá-lo, mas que também resumia o peso sombrio que se acumulava ao redor do projeto. Pratos de porcelana com a águia e a suástica, copos, uma maleta de cirurgião de aço inoxidável, com seus instrumentos e diagramas instrucionais impressos em tinta vermelha e preta sobre linho, o cronômetro do comandante, binóculos, efeitos pessoais dispersos. Nada dizia que número de navio era este. Os artigos das últimas etapas da guerra tinham, além disso, uma característica perturbadora. Eram fabricados com materiais de baixa qualidade. Em 1944 e 1945, a Alemanha tinha um déficit severo de matérias-primas. As etiquetas identificatórias metálicas, que normalmente se fixavam a cada componente de um U-Boot, eram feitas de ligas baratas que a água marinha atacava rapidamente. As etiquetas que deveriam ter identificado o navio tinham se dissolvido literalmente no oceano durante décadas de imersão. O equipamento que os mergulhadores usavam nessas imersões não era o equipamento padrão de mergulho recreativo. Levavam 2 cilindros de ar em vez de 1, além de cilindros adicionais de misturas de gases para as paradas de descompressão. Trajes de mergulho secos sobre 2 camadas de roupa interior de expedição para combater o frio do Atlântico a essa profundidade. Lanternas múltiplas com sobressalentes. Linhas de navegação para não se perderem dentro do naufrágio. Computadores de mergulho, tabelas de descompressão laminadas, lousas impermeáveis para se comunicarem sob a água. O equipamento completo pesava mais de 80 kg e convertia cada mergulhador em uma figura volumosa no convés do barco, capaz de mover-se com fluidez apenas uma vez sob a água. Vestir e despir esse equipamento no convés do Seeker, sacudido pelo Atlântico, era por si só um exercício de concentração. Enquanto a investigação avançava nos arquivos, as imersões a essa profundidade podia resultar fatal antes que houvesse possibilidade de socorro. O primeiro a morrer foi Steve Feldman, um experiente mergulhador de naufrágios que desceu ao interior pela brecha do casco. Quando e como perdeu a vida exatamente no fundo, ninguém soube com certeza. Seu companheiro Skibinski viu-o no fundo examinando algo, depois notou que não saíam bolhas de seu regulador. Desceu de volta. Quando pegou Feldman e o virou, os olhos de seu amigo olhavam sem piscar. Morreu a 230 pés de profundidade dentro de um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial, cujo nome ninguém conhecia. Em seguida, morreu outro mergulhador em circunstâncias relacionadas com a descompressão. Mas o golpe mais devastador chegou em outubro de 1992. Chris e Chrissy Rouse eram pai e filho, de 39 e 22 anos respectivamente. Com suas compleições idênticas e traços mediterrâneos, eram frequentemente confundidos com irmãos. Brigavam e insultavam-se constantemente com uma ferocidade que escandalizava qualquer um que os ouvisse pela primeira vez e que, para quem os conhecia, era indistinguível do afeto mais profundo. Eram mergulhadores de espeleologia, especialidade que requer uma preparação técnica extraordinária e um foco na segurança quase religioso. Os cavernistas aprendem a navegar em escuridão absoluta, a gerir reservas de gás com precisão milimétrica, a não perder a calma quando o espaço de manobra se reduz até o ponto em que o traje raspa simultaneamente o chão e o teto de um túnel. Quando chegaram ao Uken, ambos tinham a convicção de que identificariam o submarino. Na imersão que lhes custaria a vida, Chrissy penetrou na cozinha do submarino e começou a escavar entre os escombros, procurando objetos com marcas de identificação. O que não soube gerir foi o tempo. Sem se dar conta de quanto tempo levava no fundo, ultrapassou o limite seguro. Quando tentou sair do submarino,
Sua linha de navegação havia se emaranhado nos escombros durante a escavação. Perdeu minutos preciosos tentando libertá-la. Quando finalmente emergiu do casco e começou a subir, seu pai já o procurava na coluna de água. Ambos subiram juntos, mas sem fazer as paradas de descompressão obrigatórias. Simplesmente não tinham gás suficiente nos cilindros para se manterem suspensos o tempo necessário. As bolhas de nitrogênio formaram-se em seus tecidos durante a subida acelerada. Na superfície, os dois homens foram ixados a bordo do Seeker. Chris estava consciente, mas paralisado da cintura para baixo. As bolhas de nitrogênio na medula espinhal bloqueavam os sinais nervosos. Seu pai estava inconsciente. Um helicóptero da guarda costeira os evacuou. Chris chegou a uma câmara de recompressão no Bronx com as artérias cheias de bolhas. O sangue convertido em uma substância espessa e disfuncional. Os médicos trabalharam durante horas. Morreu naquela noite. Seu pai morreu antes de chegar ao hospital. Depois dos Rose, o contador de vidas reclamadas pelo U, quem chegou a 3 em menos de 2 anos. Uma semana mais tarde, Bill Nagler começou a ligar para Kohler à meia-noite para falar do que havia perdido, com o ruído do gelo batendo em um copo de uísque de fundo. O Seeker, o barco que havia dado forma à vida de Nagler, tornara-se o veículo de uma história de morte que ele não podia sacudir. Nagler morreu em 1993, aos 42 anos, de cirrose hepática. O quem continuava sem nome, apesar das mortes, das relações rompidas e dos anos acumulados de frustração, Chatterton e Kohler não abandonaram. A obsessão tinha uma lógica que nenhum dos dois podia articular totalmente, mas que ambos compreendiam. No fundo daquele oceano havia 56 homens com famílias que nunca souberam exatamente onde haviam morrido. E a história oficial sobre seu destino estava incorreta. Alguém tinha que corrigi-la. O ponto de inflexão chegou da maneira mais inesperada. Durante uma imersão em 1992, Chatterton penetrou nos alojamentos dos suboficiais, o compartimento onde dormiam os tripulantes de maior patente entre os não comissionados. O navegante, o maquinista-chefe, o radiotelegrafista-chefe. Enquanto revisava cuidadosamente os sedimentos do chão, seus dedos encontraram um objeto metálico, limpou-o com o polegar, aproximou-o de sua máscara. Era uma faca de fabricação alemã, do tipo que a Kriegsmarine distribuía ao seu pessoal. Tinha cabo de baquelite e uma inscrição gravada: Horenburg, o nome de um homem. Possivelmente o dono da faca, possivelmente alguém de quem o dono queria se lembrar. Mas um nome concreto, verificável. Chatterton retirou a faca e a guardou. Naquele inverno, ele e Kohler começaram a investigar o nome nos arquivos da Marinha Alemã. Encontraram uma referência inequívoca. Apenas houvera um Horenburg em toda a Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial. Seu nome completo era Martin Horenburg, Funkmeister, ou seja, radiotelegrafista-chefe, e seu último destino conhecido era o U-869, U-869, um submarino tipo IXC-40 lançado no estaleiro de Chimag de Bremen em 26 de janeiro de 1944. Comandante: Oberleutnant Helm Neuerburg. Data da última comunicação com o comando: janeiro de 1945. Segundo os registros históricos, o U-869 fora fundado em 11 de fevereiro de 1945 pelos contratorpedeiros estadunidenses USS Fowler e USS Howard G. Crowe em frente às costas de Gibraltar, no estreito que separa a Europa da África, a mais de 5 quilômetros de Nova Jersey. A faca de Horenburg dizia que isso era impossível. O 869 nunca chegou a Gibraltar. Morreu destruído por seu próprio torpedo. O choque entre o que a faca implicava e o que a história oficial afirmava levou Chatterton e Kohler a uma investigação que os conduziria aos arquivos de vários continentes. Se o 869 estava em frente a Nova Jersey, a história do afundamento em frente a Gibraltar tinha que estar errada. Mas os expedientes eram detalhados. As declarações dos sobreviventes dos contratorpedeiros eram consistentes, e a Armada Americana tinha um expediente completo do ataque. Como podiam estar equivocados? A resposta chegou de um investigador alemão chamado Axel Niestle.
doutor em engenharia de recursos hídricos, que em seu tempo livre se tornara a autoridade máxima mundial na reclassificação de perdas de U-Boot. Niestlé tivera uma ideia que a ninguém mais ocorrera em décadas: examinar sistematicamente as mensagens de rádio interceptadas entre o 869 e o quartel-general da Kriegsmarine ao longo de toda a guerra e compará-las com os registros de ordens emitidas por esse mesmo quartel-general. As mensagens de rádio dos U-Boots eram interceptadas e decodificadas rotineiramente pela inteligência aliada durante a maior parte da guerra. Depois que a equipe de Bletchley Park quebrou a versão naval do código Enigma em 1941. Estas mensagens decodificadas, armazenadas em arquivos que permaneceram classificados durante décadas após o conflito, constituíam um registro alternativo das comunicações da Kriegsmarine, independente dos diários de guerra alemães. A ideia de Niestlé era comparar sistematicamente ambos conjuntos de documentos para detectar discrepâncias que pudessem indicar erros de atribuição. O que encontrou nesses arquivos, conservados porque os aliados os capturaram e interceptaram durante o conflito, foi uma cadeia de erros de comunicação que haviam deformado a história durante 50 anos. A história real do 869 começava em dezembro de 1944, quando o submarino recebeu ordens de dirigir-se às costas americanas para atacar o tráfego marítimo em frente a Nova York e Nova Jersey. As ordens foram enviadas por rádio do quartel-general dos U-Boots em Berlim, mas em algum momento entre 6 e 15 de janeiro de 1945, quando o 869 já levava semanas no Atlântico, o quartel-general mudou de ideia e enviou-lhe novas ordens. Devia redirecionar-se para Gibraltar. Essa mensagem foi enviada por rádio, mas ninguém no quartel-general registrou que o U-869 tivesse acusado o recebimento da ordem modificada. No sistema de comunicações da Kriegsmarine, sem uma confirmação explícita do submarino, a mensagem era considerada não recebida. Os U-Boots operavam em silêncio de rádio durante a maior parte de suas patrulhas, especialmente ao cruzar o Atlântico, onde os aviões de patrulha aliados podiam triangular a posição mediante o sinal de qualquer emissão de rádio. A ordem de silêncio era tão estrita que os navios podiam passar semanas sem emitir nenhum sinal. Receber mensagens não exigia transmitir, de modo que os submarinos podiam estar escutando sem que o quartel-general soubesse se haviam captado a mensagem ou não. Nesse contexto, a ausência de confirmação era ambígua. Podia significar que o 869 não recebera as novas ordens, ou que as recebera mas mantinha o silêncio por razões táticas. O mais provável é que o 869 nunca recebesse a nova ordem, fosse porque estava operando em silêncio de rádio em uma zona de perigo alto, ou porque havia problemas técnicos com a recepção. Sem a confirmação do submarino, o quartel-general deveria ter retransmitido a ordem insistentemente. Mas os registros indicam que não o fez de maneira efetiva. O U-869 continuou para seu destino original, as águas em frente à costa leste dos Estados Unidos. Enquanto isso, em 28 de fevereiro de 1945, os contratorpedeiros USS Fowler e USS Howard Crowe realizaram um ataque antissubmarino em frente a Gibraltar, baseando-se em um contato de sonar. Lançaram cargas de profundidade e relataram o afundamento de um submarino inimigo. As autoridades navais americanas, procurando que o boot poderia ter sido esse alvo, encontraram que o 869 estava sem confirmação em sua posição. Suas novas ordens para Gibraltar haviam sido enviadas, mas não confirmadas. E sua ausência de comunicações era consistente com um navio que tivesse chegado à zona do estreito e tivesse sido destruído. A atribuição foi aceita. O 869 ficou inscrito nos livros de história como afundado em Gibraltar pelas forças estadunidenses. O que realmente afundaram os contratorpedeiros Fowler e Crowe em frente a Gibraltar foi provavelmente outro submarino, cuja identidade tampouco está definitivamente estabelecida meio século depois. Mas o 869 nunca chegou a Gibraltar.
Continuou seu curso original para Nova Jersey, operou em silêncio nas águas americanas e morreu ali de uma maneira que os registros de guerra aliados não capturaram corretamente porque ninguém estava olhando naquela direção, convencidos de que o navio estava a 5.000 quilômetros de distância. O que afundou o 869 não foi um contratorpedeiro americano. Foi com toda a probabilidade um de seus próprios torpedos. A evidência física no fundo do oceano contava uma história que se encaixava com esta conclusão. A brecha no casco de bordas dobradas para fora era característica de uma explosão interna ou de uma explosão muito próxima ao casco pelo exterior. As cargas de profundidade produzem danos diferentes. Pressionam o casco para dentro a partir de múltiplos pontos simultaneamente. Esta ferida era distinta. Era uma única detonação de enorme potência a curta distância do navio ou dentro dele. A torre de comando fora arrancada completamente do casco e jazia no fundo ao lado do navio, separada por vários metros. Apenas uma explosão de magnitude extraordinária produz esse tipo de dano. Os torpedos alemães do período final da guerra tinham uma fraqueza conhecida que os próprios técnicos da Kriegsmarine haviam documentado. Os modelos de guia acústica, especialmente o T5 Zaunkönig, desenhado para atacar os hidrofones dos contratorpedeiros inimigos, e alguns modelos de guia magnética, tinham taxas de falha significativas que, em certas condições de temperatura da água, velocidade do navio ou ângulo de disparo produziam um comportamento errático. Nos piores casos, o torpedo completava um arco fechado de volta para o ponto de origem. Era um fenômeno conhecido na Kriegsmarine como Kreislaufen, literalmente correr em círculos. Os registros alemães da época documentavam casos de U-Boots que haviam sido danificados ou destruídos por seus próprios torpedos. O sistema de alarme desenhado para detectar um torpedo em retorno para o próprio navio, o chamado BOLD, ou engodo acústico que os U-Boots usavam para confundir hidrofones inimigos, não era infalível. Se um torpedo falhasse na detonação inicial e completasse o retorno antes que a tripulação pudesse reagir, o resultado era exatamente o que os mergulhadores encontraram no U-869. Uma detonação massiva a poucos metros do casco, sem tempo para evacuação nem para qualquer procedimento de emergência. Se o U-869 disparou um ou mais torpedos que falharam e voltaram ao seu ponto de origem, o resultado teria sido exatamente o que os mergulhadores encontraram no fundo. Uma explosão massiva que abriu o casco por bombordo, derrubou a torre de comando e matou a tripulação com tal rapidez que ninguém teve tempo de usar as escotilhas de emergência. As escotilhas superiores de escape estavam fechadas quando os mergulhadores as inspecionaram. Se a tripulação tivesse tido tempo de tentar escapar, essas escotilhas teriam sido abertas. O fato de estarem fechadas sugeria que a morte chegou em segundos, não em minutos. Os restos humanos distribuídos por todo o interior do submarino confirmavam a imagem. Os ossos estavam nos alojamentos, na cozinha, na sala de rádio, nos quartos de torpedos. Não havia concentração de restos nas escotilhas nem nos pontos de evacuação. Os homens morreram onde estavam, fazendo o que estavam fazendo, sem um instante de advertência. Os sapatos nos armários, os pratos na prateleira, o cronômetro no camarote do comandante, tudo conservava a ordem da rotina do último momento. 56 homens. O 869 foi destruído presumivelmente em fevereiro de 1945, a poucas semanas do fim da guerra. A Alemanha capitularia em maio desse mesmo ano. Os homens que morreram naquele submarino em frente a Nova Jersey fizeram-no quando o Reich que os enviara ao mar já estava em colapso. E, quando mais de 70% de todos os homens que serviram nos U-Boots durante a guerra haviam morrido, quando o Atlântico se tornara um cemitério de aço e carne. 3 de cada 4 submarinistas alemães morreram. Estes o sabiam. O U-869 foi comissionado em 26 de janeiro de 1944. E entre esse dia e sua partida para o mar em dezembro daquele ano, seus 56 tripulantes viveram nele durante meses de treinamento intensivo no Mar Báltico.
O processo de formação de uma tripulação de U-Boot era deliberadamente desenhado para transformar indivíduos em um organismo único, porque em um submarino de guerra a distinção entre a vida de um e a do coletivo era praticamente inexistente. O processo começava com o treinamento no Wagner Front, o programa de preparação operacional dos U-Boots alemães no Báltico. Durante semanas, a tripulação repetia procedimentos de emergência até que os executavam como reflexos em vez de ações pensadas. Imersões de emergência, nas quais todos os homens deviam estar em seus postos em menos de 30 segundos, procedimentos de reparação em caso de bombas de profundidade, gestão de fugas, evasão tática. O Báltico era relativamente seguro, sem submarinos inimigos que representassem uma ameaça real, o que o tornava o lugar ideal para este tipo de treinamento. Mas todos a bordo sabiam que o Atlântico, para o qual se dirigiam, era uma proposição completamente diferente. Para compreender que vida esperava a tripulação do 869, é necessário entender as condições físicas de um U-Boot tipo IXC em operação. O navio media cerca de 76 metros de comprimento e tinha um diâmetro interior máximo de aproximadamente 4 metros em sua seção central. Nesse espaço viviam, dormiam, comiam e trabalhavam 56 homens durante patrulhas que podiam durar entre 2 e 5 meses. Os torpedeiros na proa dormiam em beliches instalados diretamente sobre e entre os torpedos. Quando se disparavam os torpedos dianteiros, o espaço que ficava livre era habilitado como beliches adicionais. Os marinheiros de menor patente compartilhavam beliches em sistema de turnos, a chamada cama quente. Quando um homem terminava sua guarda e se deitava, o que chegava ao seu turno de descanso ocupava o mesmo espaço que acabara de ser abandonado. A cozinha era um pouco maior que um armário doméstico pequeno. O cozinheiro preparava refeições para mais de 50 homens nesse espaço, com recursos que se reduziam progressivamente à medida que avançava a patrulha. O pão fresco dos primeiros dias mofava rapidamente no ambiente úmido do navio. Os cozinheiros dos U-Boots tornaram-se famosos por sua habilidade de cortar o mofo e tornar comestível o que sobrava. Depois da primeira semana, a dieta baseava-se em conservas, alimentos desidratados e o que se podia manter sem refrigeração. A água doce era tão escassa que os homens não tomavam banho durante semanas. O ambiente interior saturava-se de umidade condensada que escorria pelas paredes de aço, de odores de maquinaria, de ácido das baterias e de corpos humanos em um espaço fechado. A tripulação do U-869 conhecia as estatísticas. Não tinham que fazer cálculos complicados. Na flotilha a que pertenciam, no estaleiro onde haviam sido treinados, nas cartas de comando que liam os comunicados do quartel-general, as cifras de perdas eram onipresentes. Mais de 75% dos homens que serviam nos U-Boots morreriam durante a guerra. Em 1944, com a vantagem tecnológica aliada em detecção antissubmarina já esmagadora, essas probabilidades eram inclusive piores para os novos navios que saíam a patrulhar. O radar de centímetros instalado nos aviões aliados podia detectar o periscópio de um U-Boot de noite. Os hidrofones melhorados dos contratorpedeiros e corvetas detetavam um submarino em movimento a quilômetros de distância. Os grupos de escolta aliados haviam desenvolvido táticas coordenadas de caça que faziam com que um U-Boot detetado no Atlântico Norte tivesse poucas chances de sobreviver. Helmut Neuerburg, o comandante, tinha 32 anos quando assumiu o comando do U-869. Era oriundo de Estrasburgo, começara sua carreira militar como piloto naval no Mar do Norte e transferira-se para os U-Boots relativamente tarde na guerra. Era um músico que tocava violão com talento, um desenhista que fazia caricaturas dos adultos em sua vida, um homem que mantinha os relógios do navio na hora de Berlim sem importar em que latitude estivessem, e que proibiu explicitamente a saudação nazista a bordo do U-869, mesmo quando um decreto governamental a tornou obrigatória em toda a Wehrmacht. Quando seus homens tentaram saudá-lo, com ele após o atentado contra Hitler em julho de 1944,
Neuerburg repreendeu-os publicamente e ordenou-lhes que em seu navio se usaria exclusivamente a saudação militar. Seus homens especulavam sobre se suas simpatias políticas eram ou não as do regime. O que ninguém punha em dúvida era sua competência e seu senso de dever. Em particular, Neuerburg dizia a seu irmão mais velho Friedhelm que os nazistas estavam cavando a ruína da Alemanha. Friedhelm, oficial de um regimento de tanques, implorava-lhe que guardasse silêncio. As paredes tinham ouvidos e as consequências de falar assim em voz alta podiam ser fatais. Neuerburg continuava falando. O primeiro oficial Siegfried Brandt tinha 21 anos. Seu irmão mais novo Hans-Georg, que tinha 13 quando Sig foi para o mar, lembraria décadas depois os segredos que Sig lhe mostrava quando visitava o submarino durante o treinamento. Como funcionava o periscópio, o que vias quando olhavas através dele. Antes de partir para sua última patrulha, Brandt visitou sua família e confiou a seu pai, a portas fechadas, que levaria uma pistola a bordo do 869. Disse-lhe que não esperaria pelo final se algo desse errado. Seu irmão Hans-Georg escutava com o ouvido colado à fechadura. Brandt despediu-se sentando-se ao piano e tocando La Paloma, uma balada de marinheiro sobre o retorno ao lar. Sua mãe pediu-lhe que parasse. Brandt levantou-se, abraçou sua família e desapareceu rua abaixo. Franz Nedel era torpedeiro, tinha 19 anos e havia inscrito o nome de sua namorada, Gisela Engelmann, na escotilha de um dos tubos de torpedo da proa. Gisela odiava Hitler com uma intensidade que Franz adorava nela, apesar de ele mesmo ser membro das juventudes hitleristas. Quando o U-869 partiu para o mar, Gisela foi despedir-se dele com outros familiares da tripulação. Anos depois lembraria que Franz e seus companheiros choraram durante a festa de despedida. Os homens que iam para a guerra sabiam perfeitamente o que os esperava. Martin Horenburg, o radiotelegrafista-chefe cuja faca levou os investigadores até o nome do submarino, era o homem responsável por manter as comunicações do U-869 com o quartel-general. Se a nova ordem de redirecionar-se para Gibraltar chegou ao navio e não foi recebida corretamente, Horenburg foi quem esteve no centro desse falha de comunicação que determinaria o destino de todos a bordo. Erich Guszewski era o hidrofonista, o operador do sonar passivo que escutava o oceano procurando o som de hélices inimigas. Era veterano, servira no U-602 em 1940, e quando os U-Boots ainda tinham chances reais de vitória no Atlântico. No U-869, em 1944, cercado de homens jovens que sabiam perfeitamente as estatísticas de sobrevivência, notou que ninguém ria. No U-602 haviam rido frequentemente. No 869 o humor havia desaparecido. O navio era eficiente, bem treinado, com um comandante respeitado. Mas a sombra era palpável. Guszewski foi um dos pouquíssimos homens do 869 que sobreviveu à guerra. Não estava a bordo quando o submarino partiu em sua última viagem, porque fora designado temporariamente para outra unidade. Esta circunstância fortuita salvou-lhe a vida e permitiu-lhe, décadas depois, dar testemunho dos homens com quem vivera, para encerrar definitivamente o caso do U-869, não bastava a dedução histórica e a faca de Horenburg. Os mergulhadores precisavam de uma prova material que pudesse ser verificada de maneira independente, algo no próprio submarino que dissesse de maneira inequívoca seu número de série. O caminho para essa prova chegou de maneira indireta. Chatterton e Kohler sabiam por suas investigações que os U-Boots alemães tinham, no compartimento do motor elétrico, caixas de sobressalentes especificamente etiquetadas com o número do navio ao qual se destinavam. Era um sistema de inventário logístico. Quando um componente era usado durante uma patrulha, a caixa vazia era devolvida ao armazém com o número do navio, reabastecida e devolvida ao U-Boot correspondente. Essas etiquetas de madeira e metal, etiquetando as caixas de reserva, poderiam conter o número do 869 de maneira explícita. O problema era que o acesso ao compartimento do motor elétrico estava bloqueado desde o início das imersões por um tronco de escape de aço.
a estrutura vertical com escada interna, através da qual os tripulantes podiam tentar escapar de um submarino em afundamento, que caíra entre os dois motores diesel e ficara preso em diagonal entre o chão e o teto. As dimensões do tronco e a forma como caíra faziam com que parecesse imóvel. Durante anos, os mergulhadores deram por certo que esse compartimento não continha evidências de identificação e concentraram seus esforços em outros lugares do navio. Foi uma conversa com um colecionador de objetos do U-853, outro U-boot afundado em frente às costas de Rhode Island, que mudou essa suposição. O colecionador tinha literalmente baldes de etiquetas de sobressalentes recuperadas do U-853, e uma delas tinha estampado o número U-853 de maneira explícita. Isso significava que o sistema de etiquetagem de caixas de sobressalentes era real e que as etiquetas sobreviviam a décadas de imersão. O que também significava era que o compartimento do motor elétrico do U-869, se pudesse ser acessado, poderia conter a prova definitiva que procuravam. Durante a temporada de mergulho de 1997, Chatterton e Kohler propuseram-se a forçar sua entrada no compartimento do motor elétrico. Kohler levou ao barco um conjunto de correntes de 3 toneladas e uma viga de alumínio de suporte. A operação executou-se em várias imersões: medir com precisão o tronco de escape na primeira, calcular o ângulo e a força necessária entre imersões, aplicar o aparelho na segunda e puxar até movê-lo o suficiente para criar um espaço de passagem. Kohler foi quem finalmente conseguiu, em uma série de imersões nas quais foi afrouxando o tronco com paciência e força bruta até que cedeu o suficiente para que ele pudesse deslizar por baixo. Dentro do compartimento do motor elétrico, encontrou uma placa metálica, um esquema de componentes elétricos fixado à parede, com o número específico da instalação elétrica do navio. Esse número de instalação podia ser rastreado nos arquivos dos estaleiros alemães até o navio exato no qual fora instalado. A investigação desse número nos arquivos do estaleiro Deschimag de Bremen, combinada com os registros de armamento naval alemão, levou a uma conclusão definitiva. A instalação elétrica com esse número fora fabricada e instalada no U-869. A identificação era agora irrefutável. O misterioso U-Ken, o submarino em frente às costas de Nova Jersey que nenhuma base de dados oficial reconhecia, que levara a vida de 3 mergulhadores durante 6 anos de investigação, que desafiara historiadores e arquivistas de 2 países, era o U-869 da Kriegsmarine alemã, comissionado em 26 de janeiro de 1944 em Bremen, desaparecido no Atlântico em algum momento de fevereiro de 1945 e oficialmente enterrado nos livros de história em frente a Gibraltar. Estava a 230 pés de profundidade, a 60 milhas da costa de Nova Jersey, com seus 50 dos homens que haviam morrido a bordo, dar-lhes respostas que levavam mais de meio século esperando e, em muitos casos, contar-lhes pela primeira vez onde e como morrera seu pai, seu irmão, seu namorado. Para as famílias alemãs dos tripulantes do 869, os anos posteriores ao fim da guerra transcorreram sob uma incerteza que as instituições oficiais nunca resolveram completamente. A notificação padrão era que o submarino fora declarado afundado com toda a tripulação. Sem data precisa, sem coordenadas, sem explicação do mecanismo de afundamento. As famílias recebiam uma carta e depois o silêncio. Durante anos, muitas guardaram a esperança de que houvesse sobreviventes em algum campo de prisioneiros do qual ninguém pudera comunicar sua situação. Quando essa esperança se extinguiu, ficou a incerteza sobre o onde. A história oficial de Alemanha para visitar pessoalmente as famílias da tripulação. Seu primeiro compromisso foi com Hans-Georg Brandt, o irmão mais novo do primeiro oficial Siegfried Brandt, que então tinha 71 anos e era um auditor aposentado. Hans-Georg abriu a porta da casa de seu filho vestido formalmente, com calças caqui, cardigã marrom e gravata. Era a primeira vez em sua vida que veria o rosto de um dos homens que buscara seu irmão. Deram-se as mãos.
Hans-Georg disse em um inglês difícil que estava profundamente comovido por Köhler ter vindo. E também que lamentava o caso dos mergulhadores que haviam morrido durante a busca. Durante 6 horas falou de Sig, do periscópio que lhe mostrara quando criança, dos segredos do submarino que compartilhava com seu irmão mais novo, da última visita antes de Sig partir, na qual sua mãe cozinhou o peru de que Sig sempre falava quando estava longe. Ao final da visita, Köhler tirou de sua maleta a placa metálica com o esquema elétrico recuperada do motor elétrico do U-869, o objeto que servira para confirmar definitivamente a identidade do navio. Entregou-a a Hans-Georg, dizendo-lhe que provavelmente estivera naquela sala quando visitou seu irmão durante o treinamento. Hans-Georg pegou a placa e não pôde afastar os olhos dela durante vários minutos. Passou os dedos por suas bordas e pela superfície coberta de ferrugem e depósitos marinhos de décadas. Finalmente disse que não podia acreditar e que aguardaria para sempre. Em Hamburgo, Köhler reuniu-se com Jürgen Neuerburg, o filho do comandante Helmut Neuerburg, que então tinha 40 anos e exercia a profissão de cirurgião. Jürgen tinha 3 anos quando o U-869 desapareceu e não guardava nenhuma lembrança direta de seu pai. Mas sua mãe contara-lhe histórias durante toda a sua vida. Com uma devoção que a ausência não corroera, mostrou a Köhler dezenas de fotografias e entradas de diário. Contou-lhe que desde criança acreditara que seu pai morrera em frente a Gibraltar, como dizia a história oficial. Quando soube que os mergulhadores haviam encontrado o navio em frente a Nova Jersey, surpreendeu-se, mas a distância geográfica não mudou nada do que sentia. Disse-lhe que se alegrava por sua mãe nunca ter sabido disso. Ela o amara profundamente e nunca voltou a se casar. Naquela mesma noite, Köhler ligou para o irmão mais velho do comandante, Friedhelm Neuerburg, que tinha 86 anos. Quando Friedhelm atendeu o telefone e ouviu o propósito da chamada, falou durante 1 hora sobre seu irmão Helmut. Falou das conversas onde Helmut criticava abertamente o regime e de seus próprios apelos para que baixasse a voz, de como Helmut continuava falando de todas as formas e da certeza que tinha de que Helmut tivera uma premonição de que não retornaria. Encerrou dizendo simplesmente que Helmut cumprira seu dever. Em Berlim, Köhler visitou Gisela Engelmann, a namorada de Franz Nedel, o torpedeiro de 19 anos, que inscrevera o nome de Gisela na escotilha dos tubos de torpedo. Gisela tinha agora quase 80 anos. Sobre a prateleira da lareira de sua sala havia fotografias de seus filhos, seus netos, e no centro, a foto de um jovem atraente da Segunda Guerra Mundial que olhava para a frente com os olhos fixos em algo que só ele podia ver. Contou a Köhler como arrancara os olhos da foto de Hitler de um quadro e como subira em um poste de luz para expor o retrato mutilado à vista de toda Berlim. Falou-lhe da festa de despedida onde Franz e seus companheiros choraram. Falou-lhe das 2 pessoas que se pode amar verdadeiramente uma única vez na vida, e que para ela essa pessoa fora Franz. Seus filhos interrompiam-na quando começava a história dizendo-lhe que já haviam escutado 150 vezes. Teve 2 casamentos, 4 filhos, uma vida longa. A fotografia de Franz estivera no quarto todos os dias durante todos estes anos, desde a noite em que se despediu dele no cais. Senti sua falta cada dia da minha vida, disse a Köhler. Köhler tinha uma última visita naquela mesma cidade. Seguindo indicações que o levaram através de ruas estreitas e edifícios centenários, encontrou o apartamento de uma senhora idosa que o recebeu sozinha. Na prateleira da lareira de sua sala havia fotos de família e uma única fotografia emoldurada de um jovem com uniforme de marinheiro. A senhora apresentou-se e disse que o jovem era seu filho, que servira em um U-boot e não retornara. Não era tripulante do U-869. Mas quando soube que Köhler era um dos mergulhadores que identificava submarinos perdidos, insistiu que entrasse e lhe contasse como se fazia. Queria saber se algum dia alguém poderia dizer-lhe onde estava seu filho. Köhler sentou-se com ela durante 2 horas. Um submarino alemão encontrado em 2020 e 1 a 21 metros de profundidade.
A história do U-869 não é um caso isolado. É representativa de uma dimensão do conflito submarino da Segunda Guerra Mundial que a historiografia convencional tardou décadas a reconstruir com precisão. A enorme quantidade de U-Boots que desapareceram sem deixar rastro rastreável, cujo destino foi atribuído a ataques ou posições incorretas pelas limitações nas comunicações e na inteligência da época. Entre 1939 e 1945, a Kriegsmarine colocou em serviço 1.167 U-Boots. Desses, 785 foram afundados durante o conflito. Mais de 2/3 dos homens que serviram nos U-Boots morreram em ação ou como consequência direta da guerra submarina, aproximadamente 30.000 dos 40.000 que serviram. Foi a maior taxa de baixas de qualquer ramificação das forças armadas alemãs durante o conflito. No auge da guerra submarina, entre 1942 e 1943, os U-Boots afundaram milhões de toneladas de navios aliados. A resposta aliada, com a decifração do código Enigma, o desenvolvimento de tecnologia antissubmarina e a coordenação de comboios escoltados, converteu o Atlântico Norte em um matadouro para os U-Boots a partir de meados de 1943. Dos 785 U-Boots afundados, aproximadamente 215 desapareceram sem deixar evidências diretas de como, onde ou quando ocorreu o afundamento exatamente. Suas perdas foram adjudicadas aos ataques mais próximos em tempo e espaço que se encontraram nos registros, com o resultado de que muitos desses navios foram oficialmente enterrados no lugar errado. A história do 869 demonstrou que esse problema era real e verificável. Axel Niestlé, cujo trabalho de análise de mensagens de rádio interceptadas foi decisivo para resolver o caso, leva décadas revisando sistematicamente a atribuição de cada afundamento de U-Boot e encontrou que dezenas de designações históricas estão incorretas. Os arquivos de Bletchley Park, o Centro Britânico de Decifração, onde se quebrou o código Enigma da Kriegsmarine, conservam dezenas de milhares de mensagens de rádio interceptadas entre os U-Boots e seu quartel-general. Comparar essas mensagens com os diários de guerra capturados e com os relatórios de ataques aliados revelou, no caso do U-869, que a atribuição histórica era simplesmente falsa. O Atlântico Norte, entre as costas americanas e europeias, abriga os restos de mais de 2.000 navios afundados durante a Segunda Guerra Mundial, entre eles centenas de U-Boots. Muitos estão em profundidades que tornam praticamente impossível o mergulho com equipamentos convencionais. Alguns foram encontrados de maneira fortuita, como o U-869, por pescadores ou mergulhadores que detetaram algo inesperado em sua sondagem ou em suas redes. Em 1996, uma equipe de investigação naval sueca encontrou no fundo do Báltico o U-3523, um submarino tipo 21, o modelo mais avançado que a Alemanha chegou a produzir e que nunca chegou a operar em combate em larga escala. O U-3523 supunha-se ter sido afundado por um avião da RAF em 6 de maio de 1945, no dia anterior à capitulação alemã. Os registros diziam que o navio fora danificado e afundara perto da costa dinamarquesa. Encontraram-no a 80 quilômetros desse ponto e a 77 metros de profundidade, em perfeito estado relativo. Tinha a bordo entre 100 e 110 homens. Ninguém sobrevivera. O Báltico, com suas águas relativamente frias e sua baixa salinidade, preserva os naufrágios de maneira diferente do Atlântico Norte. O 3523 encontrava-se em um estado de conservação que fez com que os investigadores tivessem de fazer um esforço consciente para recordar que levava 5 décadas no fundo. Em 2014, mergulhadores da NOAA encontraram o U-576, um tipo VIC, em frente às costas da Carolina do Norte, a cerca de 30 milhas de Hatteras. O U-576 fora afundado em julho de 1942 durante um ataque a um comboio, mas sua posição exata era desconhecida.
Jazia em aproximadamente 200 metros de água, diante dos 45 tripulantes que continuam dentro. Significativamente, a poucos metros do U-500 e 76 descansavam também os restos do cargueiro americano Bluefields, uma das vítimas do mesmo submarino em seu último dia de atividade. Os dois navios inimigos, o que atacou e o que foi atacado, terminaram compartilhando o mesmo fundo do oceano a poucos metros de distância. Em 2021, investigadores dinamarqueses anunciaram a descoberta do U-3519, outro tipo 21, no fundo do Mar Báltico, a 21 metros de profundidade em frente às costas dinamarquesas. Este submarino foi afundado por uma mina em 2 de março de 1945. Tinha a bordo 65 homens. A profundidade relativamente rasa, onde jazia, significava que era teoricamente acessível para mergulhadores convencionais, embora as autoridades dinamarquesas estabelecessem de imediato uma zona de proteção ao redor do local. Em 2019, investigadores noruegueses localizaram o U-864 no fundo do mar da Noruega. Afundado em fevereiro de 1945 pelo submarino britânico HMS Venturer, no que foi o único combate submarino contra submarino da guerra, no qual ambos navios estavam submersos. O U-864 transportava uma carga de 62 toneladas de mercúrio destinada ao Japão para a produção de detonadores de armas. O mercúrio continua no fundo, em recipientes de aço que estão se corroendo. As autoridades norueguesas levam anos debatendo se devem extraí-lo ou selá-lo no local. O U-864 é um dos poucos naufrágios de guerra que representa simultaneamente um local histórico protegido e uma ameaça ambiental ativa. A lista de U-Boots cuja posição exata se desconhece ou se conhece apenas aproximadamente continua sendo longa. Cada ano, novas tecnologias de exploração submarina, desde sonar de varredura lateral de alta resolução até veículos autônomos capazes de operar a profundidades de milhares de metros, revelam estruturas no fundo do oceano que acabam sendo naufrágios de guerra que a história perdera. Algumas dessas descobertas são U-Boots conhecidos encontrados finalmente em sua posição real, que em vários casos difere significativamente do que indicavam os registros históricos. O Atlântico é um arquivo. Suas páginas são de aço, corroído e sedimento. E nem todas foram lidas ainda. Mas para compreender o horror específico do que os mergulhadores encontraram no U-869, é necessário entender o que era a vida dentro de um U-Boot da Segunda Guerra Mundial em sua fase final. Porque o que o oceano congelou foi precisamente isso: uma vida em curso, interrompida sem aviso prévio. Um U-Boot tipo Ichthys media cerca de 76 metros de comprimento e tinha um diâmetro interior máximo de aproximadamente 4,5 metros em sua seção central. Nesse espaço viviam, dormiam, comiam e trabalhavam 56 homens durante patrulhas que podiam durar entre 2 e 5 meses. Não havia chuveiros. A água era escassa demais e valiosa. Não havia sistema de veilação adequado. O ambiente interior saturava-se rapidamente de dióxido de carbono, umidade condensada e os odores da maquinaria, dos alimentos, do combustível e dos corpos humanos. Em profundidades de mais de 100 metros, a temperatura interior caía até perto do ponto de congelamento da água. Em águas tropicais, o calor dos motores convertia o interior em algo próximo a uma sauna. A distribuição do espaço era impiedosa. Os torpedeiros na proa dormiam em beliches instalados diretamente sobre e entre os torpedos. Quando se disparavam os torpedos dianteiros, o espaço que ficava livre era usado como beliches adicionais ou armazenamento de alimentos. Os marinheiros de menor patente compartilhavam beliches em sistema de turnos, a chamada cama quente, quando um homem terminava sua guarda e se deitava. O que chegava ao seu turno de descanso ocupava o mesmo espaço que acabara de ser abandonado. A guarda em um U-Boot dividia-se em turnos de 4 horas que se repetiam sem interrupção durante toda a patrulha. Os homens de guarda na torre de comando, expostos ao Atlântico a céu aberto, usavam trajes impermeáveis sobre o uniforme e ainda assim ficavam encharcados pelas ondas nos dias de mar ruim. Quando desciam para o interior do navio após o turno,
O contraste entre o frio do exterior e o calor úmido do interior produzia uma condensação imediata em suas roupas. Os trajes nunca secavam totalmente durante uma patrulha. A cozinha era pouco maior que um armário doméstico pequeno. O cozinheiro preparava as refeições para mais de 50 homens nesse espaço. O pão dos primeiros dias de patrulha era fresco, mas em alto mar o pão de forma mofava em questão de dias e os cozinheiros dos U-Boots tornaram-se famosos por sua habilidade de cortar o mofo e tornar comestível o que sobrava. Depois da primeira semana, a dieta baseava-se em conservas e alimentos desidratados. A carne fresca desaparecia nos primeiros dias. Os embutidos pendiam de todos os cantos disponíveis durante a primeira semana de patrulha. Com o tempo, esse odor mudava. A imobilidade era outra forma de tortura. Durante a maior parte de uma patrulha, os homens do U-Boot não podiam fazer exercícios. O espaço simplesmente não o permitia. As guardas ocupavam parte do tempo, os procedimentos de manutenção outro tanto. Mas havia horas mortas durante as quais os homens não podiam senão ler, jogar cartas em espaços tão estreitos que os cotovelos batiam nos vizinhos, ou simplesmente permanecer em seus beliches ouvindo o som permanente da maquinaria e do oceano. A claustrofobia era um problema real. Nos arquivos da Kriegsmarine há registros de homens que sofreram crises de ansiedade aguda que os inutilizaram durante as patrulhas, o ataque com cargas de profundidade. Para quem o sobrevivia, era uma experiência desenhada para destruir psicologicamente antes de destruir fisicamente. Uma carga de profundidade americana tipo MK7 continha 270 kg de explosivo. Quando detonava a 10 metros do casco, o impacto era equivalente a pegar um edifício de vários andares e sacudi-lo violentamente em todas as direções simultaneamente. As lâmpadas estouravam. Os instrumentos desprendiam-se dos painéis. As tubagens cediam. O casco rangia e gemia de uma maneira que soava exatamente como o que era, metal prestes a se romper. Os homens agarravam-se ao que podiam e esperavam, em silêncio, com as luzes apagadas para economizar energia, ouvindo o sonar do contratorpedeiro inimigo, traçando círculos acima deles enquanto buscava a posição exata do submarino. O silêncio dentro do navio, durante esse tipo de ataque, era obrigatório. Qualquer ruído podia ser captado pelo equipamento de escuta do contratorpedeiro. Os submarinistas veteranos aprendiam a distinguir pelo som se a carga iria cair perto ou longe. Um som agudo, metálico, significava detonação próxima. Um som surdo indicava que caíra longe. Os novatos não podiam fazer essa distinção e viviam cada explosão, próxima ou distante, com o mesmo terror absoluto. As tripulações dos U-Boots em 1944 e 1945 sabiam perfeitamente quais eram suas chances de sobreviver à guerra. Os comunicados do quartel-general anunciavam regularmente que determinado U-Boot fora declarado desaparecido, assume-se afundado. Muitos desses anúncios descreviam navios que haviam partido na mesma flotilha, com os mesmos companheiros que agora liam a mensagem. A taxa de mortalidade na força de U-Boots alemã durante toda a guerra foi de 75%. 3 de cada 4 homens que serviram em submarinos alemães morreram durante o conflito. O U-869 teve a má sorte de zarpar em dezembro de 1944, quando essa estatística já era conhecida e quando, além disso, a vantagem tecnológica dos aliados em detecção antissubmarina era esmagadora. O radar de centímetros instalado nos aviões de patrulha podia detectar o periscópio de um U-Boot de noite. Os hidrofones dos contratorpedeiros e corvetas aliadas haviam melhorado até o ponto em que um submarino em movimento era detetável a quilômetros de distância. A superioridade numérica no Atlântico era dos aliados desde 1943. Os homens do U-869 sabiam disso. Alguns dos objetos que os mergulhadores encontraram dentro do U-860. E 9 nos anos que durou a investigação adquiriam um peso diferente com esse contexto. Os sapatos ordenados no armário dos alojamentos dos suboficiais, colocados com a mesma precisão com que os teria colocado seu dono antes de se deitar. A fotografia que alguém trouxera a bordo, cujo sujeito os mergulhadores nunca puderam identificar.
o relógio de bitácula parado, os pratos empilhados com cuidado na prateleira da cozinha. Cada um desses objetos era o rastro de uma rotina, de um hábito cotidiano realizado milhares de vezes, em condições de privação extrema por homens que sabiam que provavelmente não retornariam e que, ainda assim, punham os sapatos em seu lugar e empilhavam os pratos com ordem antes de se deitarem. Em setembro de 1997, depois que a identificação do U-869 foi oficialmente confirmada e reconhecida tanto por historiadores americanos quanto alemães, as autoridades navais de ambos países declararam o submarino um túmulo de guerra protegido. Sob a legislação de zonas de guerra naval, as imersões não autorizadas no interior do navio ficam proibidas. O U-869 é oficialmente o lugar de descanso de 56 soldados alemães que morreram em serviço ativo. Antes que se estabelecesse essa proteção oficial, Kohler realizou uma última imersão no U-869. Desceu com uma coroa de flores que amarrou a estrutura exterior do navio. Sobre o oceano, leu em voz alta o texto que preparara para a ocasião, em espanhol, em inglês e em alemão. Não havia ninguém escutando exceto quem estava a bordo do navio, mas a ação importava para ele. A história de como esse submarino foi identificado corrigiu um capítulo da Segunda Guerra Mundial que a historiografia levava 50 anos considerando encerrado. O 869 não morreu em frente a Gibraltar, atacado pelos contratorpedeiros Fowler e Crowe. Morreu em frente a Nova Odyssey, provavelmente destruído por um de seus próprios torpedos que circulou de volta para o navio, matando todos a bordo em segundos, sem que ninguém no lado aliado soubesse exatamente o que ocorrera nem onde. A história também demonstrou que os erros de comunicação podem ter consequências que se propagam por gerações. As famílias dos homens do 869 acreditaram durante mais de 50 anos que seus entes queridos descansavam no Estreito de Gibraltar, quando na realidade estavam a 5.000 quilômetros de distância, no Atlântico em frente à costa de Nova Jersey, em 230 pés de água escura. Chatterton e Kohler continuaram mergulhando depois de identificar o 869. Ambos se divorciaram durante os anos em que a investigação consumiu suas vidas e ambos encontraram novas parceiras que compreenderam o que esse projeto significara para eles. A obsessão de 6 anos custara-lhes muito. Deram-lhes também algo que nenhum dos dois podia articular completamente, mas que tinha a ver com a ideia de que algumas coisas merecem o preço que custam. John Chatterton tornou-se um mergulhador técnico reconhecido internacionalmente e continuou realizando imersões em naufrágios de guerra em diferentes partes do mundo. Ritchie Kohler estabeleceu contato continuado com as famílias dos tripulantes do 869 durante anos após as viagens à Alemanha, tornando-se um elo informal entre a história do submarino e quem a viveu através dos ausentes Axel Niestle, o investigador alemão cujo trabalho de análise de mensagens interceptadas foi a chave definitiva para resolver o caso. Continuou publicando revisões de afundamentos de U-boats mal atribuídos. Seu trabalho representa um dos projetos de correção histórica mais sistemáticos e meticulosos no campo da história naval da Segunda Guerra Mundial. Cada nova revisão é uma correção de um registro equivocado e, com frequência, o reconhecimento tardio de que uns homens morreram em um lugar diferente do que suas famílias acreditavam, ou o 869 jaz onde sempre jazeu, a 60 milhas da costa de Nova Jersey, em 230 pés de água fria e escura. O navio deteriora-se lentamente, o aço corrói-se, as estruturas internas colapsam sob seu próprio peso. Os compartimentos que ainda estavam intactos quando Chatterton e Kohler começaram suas imersões em 1991 vão se fechando progressivamente à medida que o metal cede. Em algum momento do futuro, dentro de décadas ou talvez séculos, o oceano terá completado o processo que começou em 1945 e o U-869 terá desaparecido completamente no sedimento. Até lá, os restos de 56 homens continuam em seu interior.
Gisela Engelmann nunca soube enquanto viveu que Franz Nedel, o torpedeiro cujo nome estava gravado na escotilha do tubo de torpedo, jazia a quilômetros de onde ela sempre acreditou. A fotografia de Franz continuou no quarto. O irmão mais velho de Helmut Neuerburg, Friedhelm, que implorava ao seu irmão que guardasse silêncio quando falava contra os nazistas, fechou os olhos aos 86 anos e viu-o cumprindo seu dever. Hans-Georg Brandt colocou a placa metálica do motor elétrico do U-869, coberta de ferrugem e sedimento marinho, junto às fotos de seu irmão Sig. Ninguém cobriu os ossos que continuavam no interior do submarino. O oceano cobre-os.